Olá, nono ano, bom dia. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades da primeira semana de língua portuguesa, tá? Vocês teriam que passar para o caderno, então vocês façam essa correção no caderno para que eu possa dar o visto depois, tá certo? Então, vamos lá, prestando atenção, tá? Seguindo todas as orientações. Se teve alguma dúvida, marque essa dúvida e pode me chamar lá na plataforma e perguntar, tá ok? Não deixem de acessar a plataforma, estejam verificando todas as atividades que tem lá, porque é muito importante para a presença de vocês, tá bom? Não só na minha matéria, mas na matéria de todos os outros professores, tá? Não deixem de pegar também todas as atividades, todas as semanas, tá bom? Então, vamos lá! Então vamos, nono ano, seguindo com a correção das atividades de língua portuguesa da primeira semana. Então, número 1, informe a classe gramatical de todas as palavras que compõem as frases dadas. Aqui vocês vão ter que informar cada palavra separadamente, tá? O que nós vamos fazer agora é a análise morfológica. Então, eu vou informar a classe gramatical de cada palavra da frase, tá certo? Então, letra A, eu quero também que vocês entendam que eu numerei pela ordem das palavras, tá? Então, número 1 vai ser para o no, número 2 para o meu, número 3 pequeno e assim sucessivamente, tá? Com todas as questões. E outra observação também, eu não pedi a classificação mais precisa, por exemplo, do substantivo. Qual é o tipo de substantivo? Não, se você já identificou que ele é um substantivo, ótimo. Se você já identificou que ele é um pronome, ótimo, tá? Então, letra A. No meu pequeno jardim, florescem violetas perfumadas. Então, número 1 para o no, tá? Então, no, preposição, meu, pronome, pequeno, adjetivo, jardim, substantivo, florescem, verbo, violetas, substantivo, perfumadas, adjetivo. Letra B. As pessoas estavam muito contentes na festa. As, artigo, pessoas, substantivo, estavam, verbo, muito, advérbio, contentes, adjetivo, na, preposição, festa, substantivo. Letra C. Todas as crianças parecem satisfeitas com o lanche. Todas, pronome, as, artigo, crianças, substantivo, parecem, verbo, satisfeitas, adjetivo, com preposição, o, artigo, lanche, substantivo. Letra D. A bicicleta de Paulo está com o pneu furado. A, artigo, bicicleta, substantivo, de, preposição, Paulo, substantivo, está, verbo, com preposição, o, artigo, pneu, substantivo, furado, adjetivo. Letra E. O garoto não entrou no teatro porque esqueceu os bilhetes. O, artigo, garoto, substantivo, não, advérbio, entrou, verbo, no, preposição, teatro, substantivo, porque, conjunção, esqueceu, verbo, os, artigo, bilhetes, substantivo. Letra F. O cachorro quase me mordeu. O, artigo, cachorro, substantivo, quase. Essa palavra aí vocês devem ter tido dúvida, né? Então, quase é um advérbio. Me, pronome, mordeu, verbo. Letra G. Esse filme é de segunda categoria. Esse, pronome, filme, substantivo, é, verbo, de, preposição, segunda, numeral, categoria, substantivo. Letra H. Quantos ainda não votaram? Quantos, pronome, ainda, advérbio, também outra palavra que vocês devem ter pesquisado aí para saber a classificação. Não, advérbio, votaram, verbo. Letra I. Há poucos erros na redação. Há, verbo, poucos, pronome, erros, substantivo,
na preposição, redação, substantivo. Letra J. Ela sempre gostou de ler. Ela, pronome, sempre, advérbio, gostou, verbo, de, preposição, ler, verbo. Número 2. Complete com a preposição adequada. Vocês têm aí alternativas que vocês têm mais de uma possibilidade, tá? Então, letra A. Sair com meus pais ou sair sem meus pais. Letra B. Estamos sem luz há alguns minutos. Letra C. Minha família morou em Pernambuco vários anos. Letra D. Minha mãe gostava de conversar sobre arte. Letra E. Perante o juiz, ele não abriu a boca. Letra F. Estarei em Curitiba na próxima quinta-feira. Letra G. Deteve-se um instante após observar o movimento dos pedestres. Ou, se você colocou aqui também, observar o movimento de pedestres, tá bom? Pode ser também. O número 3, nós tínhamos que grifar, né, marcar as conjunções. Aí, o grifar, você podia circular, sublinhar, tá bom? Aí ficava o seu critério. Então, ó, letra A. Saiu cedo, mas não voltou ainda. O mais é a conjunção. Letra B. Estava estudando quando você me telefonou. Quando? Letra C. Você reage ou será dominado pela doença. Ou. Letra D. Não compareceu à reunião, nem justificou a falta. Nem. Letra E. Não se afobe, pois dispomos de bastante tempo. Pois. Letra F. Ele falava e eu ficava ouvindo. E. Letra G. Compre um jipe ou um caminhão. Ou a conjunção. E a letra H. Esperei-o até tarde, porém ele não veio. Porém, a conjunção. Então, agora nós vamos ter aí atividades com as orações coordenadas, que também foram ainda orações que nós vimos, né, ainda em sala de aula. Então, número 4, relacione as colunas de acordo com a classificação das orações coordenadas. Então, olha só, vocês teriam só que colocar, né, os números correspondentes às classificações, mas eu destaquei a oração coordenada, né, para que fique mais ressaltado por que aquela oração é dessa classificação, tá? Então, a letra A, eu não vou comer hambúrguer nem tomar refrigerante. Ela é a número 3, ela é sindética aditiva, porque ela é iniciada pela conjunção nem. A letra B, eu queria ficar no local, mas tenho que trabalhar amanhã. A oração coordenada é, mas tenho que trabalhar amanhã. Então, iniciada pela conjunção mais, por isso, ela é a número 5, adversativa. Letra C. Os anos passam, a responsabilidade crescia. Os anos passavam, a responsabilidade crescia. Por que é número 4? Por que é assindética? Porque nenhuma das duas orações tem o início com uma conjunção, tá? Então, os anos passam, inicia por um artigo. A responsabilidade crescia, inicia por um outro artigo. Então, não tem uma conjunção, tá certo? Então, por isso, a número 4, coordenada assindética. Letra D. Irei de avião ou pegarei um ônibus. Ou pegarei um ônibus é a oração coordenada, porque é iniciada aí pela conjunção ou, né? E ela é alternativa, por isso, número 6. Letra E. Ficou doente, por isso, não comparecerá à reunião. Então, por que é número 1? Por isso, não comparecerá à reunião é uma conclusão da situação, tá? Então, a conjunção é o por isso. Letra F.
ela estava comemorando porque foi aprovada. Então, eu tenho uma explicação, né, iniciada pelo porquê. Então, a oração coordenada é porque foi aprovada. Número 5. Ainda vamos continuar com atividades de orações coordenadas. Então, era para dividir e classificar as orações coordenadas abaixo. Então, eu tenho aí, letra A. Gosto muito de dançar, pois faço jazz desde pequenininha. Então, pois faço jazz desde pequenininha, é a sindética explicativa. Olha a divisão aí. O pois inicia essa oração coordenada, né? E a outra é a sindética, tá? A primeira oração. Letra B, não se preocupe que estaremos aqui. Não se preocupe, a sindética, divido no que, porque o que é a conjunção explicativa. Então, que estaremos aqui é a sindética explicativa. Seguindo, letra C, recebeu o presente, abriu o pacote e soltou um largo sorriso. Então, nós temos aí 3 orações, sendo 2 assindéticas e uma sindética aditiva que inicia pela conjunção e. Letra D, não é maldade nem egoísmo. Não é maldade, assindética, nem egoísmo, sindética aditiva, por causa da conjunção nem. Letra E, acendeu o abajur, guardou os chinelos e deitou-se. Também temos aí 3 orações. As 2 primeiras assindéticas e deitou-se, sindética aditiva. Letra F. Não vá embora ou eu vendo esta casa. Não vá embora, assindética, ou vendo esta casa, sindética alternativa por causa da conjunção ou. Letra G. Ele estudou bastante, deve, pois, passar no próximo vestibular. Primeira, assindética. Deve, pois, primeiro veio um verbo. O pois veio depois do verbo. Quando esse pois, né, essa conjunção vem depois do verbo, dizemos que ela é uma assindética conclusiva. Por que eu estou dizendo isso? Porque o pois também pode ser explicativo. Mas quando acontece essa situação aí, o pois vir depois de um verbo, aqui está o verbo. O pois está depois desse verbo. Então, ele vai ser sempre conclusivo. Letra H. Tudo é belo por aqui, mas a tristeza me acompanha. Tudo é belo por aqui, assindética, mas a tristeza me acompanha, sindética adversativa, por causa da conjunção mais. Letra I, está faltando água nas represas. Por conseguinte, haverá racionamento de energia. Então, a primeira assindética, a segunda sindética conclusiva por causa da conjunção por conseguinte. Letra J, estudou muito, no entanto, não está preparado para a prova. Então, a primeira, assindética, no entanto, é a conjunção adversativa, tá? Letra K, já ensinei a técnica, portanto, façam corretamente o trabalho. Então, a primeira, assindética, a segunda, sindética conclusiva, tá certo? Por causa da conjunção, portanto. Então, vamos agora finalizar a nossa correção, né, com o número 6 e depois o número 7 com as páginas do livro. Então, no número 6, nós tínhamos que destacar e classificar os pronomes presentes. Também a matéria de pronomes foi a última matéria que nós estudamos em sala de aula ainda, tá? Então, letra A, quem entende essa criança? Então, o quem, né, eu destaquei, ele é interrogativo e o essa, demonstrativo. Letra B, você já leu este livro? Você é o pronome de tratamento, este, demonstrativo. Letra C, qual é a atriz principal da peça? Qual? Interrogativo. Letra D, há poucos erros na redação. Poucos, indefinido. Letra E, estes estudantes são muito unidos. Estes, demonstrativo.
Letra F, quero pedir-te maior colaboração. O T, pessoal do caso oblíquo. Letra G, ela sempre gostou de ler. Ela, pessoal do caso reto. Letra H, nosso povo está despertando. Nosso, possessivo. Letra I, aquele jornal é bom. Aquele, demonstrativo. Letra J, ninguém vai enfrentar esse problema? Ninguém, indefinido. Esse, demonstrativo. Estou disponibilizando aí para vocês no número 7, né, o gabarito das questões das páginas 30 até 33. Então, 1, letra A, 2, letra C, 3, letra E, 4, letra A, 5, letra D, 6, letra B, 7, letra C, 8, letra D. Finalizamos, então, a correção das atividades da primeira semana de língua portuguesa.